Sabe aquela sensação de tentar resolver um mistério durante a vida inteira? Não? Bom, o detetive Anderson sabe. Durante quase 30 anos trabalhando para a polícia, ele solucionou muitos enigmas, prendeu centenas de ladrões e ajudou a salvar milhares de vidas. Há um grande número de casos resolvidos com sucesso no seu tempo de serviço. Aos 25 anos, ele pegou um ladrão que mudava de rosto com cirurgia plástica uma vez por ano. Quando Anderson tinha 30 anos, prisioneiros começaram a fugir de prisões em todo o mundo. O detetive resolveu este caso com sucesso. Aos 38 anos, ele descobriu a base secreta de uma ordem proibida na boca de um vulcão. Aos 50, ele conseguiu explicar todas as coisas mais inexplicáveis do mundo. Mas tinha algo que ele não conseguia resolver: os 2 mistérios dos anos 50. Casos de aviões desaparecidos. Todos esses anos, Anderson percorreu os detalhes desses quebra-cabeças. Infelizmente, ele era muito jovem quando essas histórias começaram. Tudo o que ele tinha era suposições e anotações. Hoje, ele teve uma ideia repentina. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que poderia finalmente resolver esse mistério. Mas para fazê-lo, era preciso mergulhar nessa história novamente. Então ele abriu o armário e pegou 2 revistas antigas com artigos detalhados sobre os acidentes. O primeiro aconteceu no verão de 1955, 1º de julho. O voo Pan AM 914 estava prestes a partir do aeroporto de Nova York com 61 pessoas a bordo. O modelo do avião era um Douglas DC-4. Diferia das aeronaves modernas, tendo hélices gigantes em vez de turbinas. Então todos os passageiros apertaram os cintos de segurança. O avião começou a taxiar pela pista, acelerou e decolou. Foi para o céu e saiu de vista. O seu destino era a Flórida. O tempo de voo deveria ser de 3 horas. Os serviços de despacho estavam observando o avião em seu radar quando, de repente, o Pan AM 914 desapareceu. O operador tentou entrar em contato com o piloto, mas não obteve resposta. Nova York relatou isso à Flórida, que afirmou também não ter contato com o avião. Normalmente, os pilotos notificam via rádio se um avião tem algum problema ou entra em uma tempestade, mas desta vez, nada. Depois de várias tentativas frustradas de estabelecer a conexão, foram realizadas operações de varredura em larga escala. A comunicação com o avião foi interrompida quando ele estava sobrevoando o Oceano Atlântico. Portanto, a companhia aérea teve que admitir que a aeronave caiu na água, mas não havia provas dessa versão. Quando aviões caem dessa maneira, os socorristas encontram detritos flutuantes. Algumas partes da cabine ou bagagem sempre chegam à superfície. Dessa vez, nada foi encontrado. O avião não transmitiu nenhum sinal de socorro e não deixou vestígios do acidente. Parecia que simplesmente desaparecera no ar. As pessoas esqueceram esse desastre por 37 anos, e então algo bizarro aconteceu. 1992, Venezuela, aeroporto de Caracas. A torre de controle recebeu um sinal sobre uma aeronave desconhecida se aproximando. Era estranho porque não deveria estar lá. Não havia voos programados para aquele horário. O avião estava pousando. O despachante e o resto da equipe do aeroporto entenderam que havia algo de errado. O avião parecia velho, com hélices enormes em vez de turbinas. Após o pouso, o piloto entrou em contato com o aeroporto. "Onde estamos?" O despachante pediu que ele se identificasse. Alguns segundos depois, ele recebeu uma resposta. "Somos o voo Pan AM 914, partindo de Nova York para a Flórida, com uma tripulação de 4 pessoas e 50 passageiros a bordo." O operador não sabia o que deveria fazer. Ele e a equipe do aeroporto entenderam que tipo de avião estavam vendo. O que esse avião estava fazendo 37 anos depois e a quase 2.000 quilômetros de distância do seu destino? Depois de alguns segundos, o operador assustado ligou o microfone e disse: "É 9 de setembro de 1992, você sabe disso?" Uma longa pausa se seguiu. Então o piloto respondeu em pânico: "Ah não, Jimmy, onde estamos?" "Não, mantenha a distância, vamos embora." A equipe do aeroporto viu o piloto balançando as mãos, horrorizado pelo vidro. Então ele ligou os motores e levou o avião pela pista. O Pan AM 914 aumentou sua velocidade e decolou. O operador tentou impedi-lo, mas o piloto não respondeu. O avião desapareceu no céu e ninguém mais ouviu falar dele desde aquele dia. O detetive Anderson terminou de ler o artigo. Ele franziu a testa e olhou pela janela. Gotas de chuva estavam batendo no vidro. A tempestade do lado de fora retratou perfeitamente o que estava acontecendo em sua mente naquele momento. Ele parecia saber o que tinha acontecido com aquele avião. Todas as pistas estavam lá, bem na frente de seus olhos.
Mas, para ter certeza, Anderson tinha que passar para o próximo caso. Era outro artigo datado de 1989. Aconteceu em 1954. O voo 513 da Santiago Airlines decolou do aeroporto da Alemanha Ocidental. O avião deveria pousar no Brasil em 18 horas. Eram 88 passageiros e 4 tripulantes. O avião se escondeu atrás das nuvens e desapareceu de todos os radares. Os controladores de tráfego aéreo tentaram entrar em contato com os pilotos, mas não receberam uma resposta. 18 horas depois, eles ligaram para o aeroporto do Brasil. Os operadores não conseguiram confirmar o pouso do avião e também não puderam entrar em contato com os pilotos. A operação de busca durou vários meses, mas nada foi encontrado, assim como no caso do Pan AM 914. O avião desapareceu do radar enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico. 2 anos depois, a operação de busca terminou e a Santiago Airlines encerrou suas atividades. 12 de outubro de 1989. Controladores de voo do aeroporto de Porto Alegre notaram um avião de passageiros que repentinamente surgiu em seu radar. Não respondeu às perguntas da equipe do aeroporto e apenas circulou sobre a base aérea. Depois de alguns minutos, o avião pousou e nada, ninguém abriu a rampa. Os passageiros não saíram, os pilotos não responderam. A aeronave estava em perfeitas condições. Um dos operadores percebeu que este era o voo desaparecido da Santiago Airlines 513, que era considerado perdido há 35 anos. A equipe do aeroporto se aproximou do avião e abriu as portas. O que eles viram lá os aterrorizou. A polícia, a equipe alfandegária, médicos, detetives e outros membros da equipe se reuniram ao redor da aeronave. Ninguém sabia o que fazer a seguir. Não havia nenhuma pessoa viva a bordo que pudesse dizer a verdade. O avião desapareceu em 1954 e apareceu 35 anos depois, em perfeitas condições, sem nenhum dano. Até agora, ninguém descobriu o que aconteceu. O detetive Anderson notou que as histórias eram muito semelhantes. O Pan AM 914 desapareceu em 1955. O Santiago Airlines 513 desapareceu em 1954. A diferença foi de quase um ano. Anderson coçou a cabeça e notou outro pequeno detalhe. Ambos os aviões desapareceram do radar no momento em que sobrevoavam o Oceano Atlântico. Há muitos mitos sobre navios fantasmas e fenômenos misteriosos relacionados ao Triângulo das Bermudas. O detetive Anderson conhecia essas histórias, mas esses 2 aviões desaparecidos o intrigavam. Ele olhou para os 2 artigos e entendeu tudo. Exatamente, a solução estava lá, bem diante dos olhos dele. Ambas as histórias foram escritas no mesmo jornal. Não havia nenhum operador de voo de verdade que tivesse se comunicado com os aviões. Nada se sabia sobre os passageiros. Nenhum jornal, exceto este, publicou notícias sobre essas aeronaves desaparecidas. Parecia que eles simplesmente pegaram a mesma história e mudaram as datas, locais e nomes dos voos. Sim, o caso foi resolvido. Era tudo falso. A chuva parou. O detetive Anderson olhou pela janela e ouviu o som de um trem passando. Ele se lembrou de outra história estranha e falsa. Uma história sobre um trem fantasma. Aconteceu na Itália em 1911. 100 passageiros embarcaram no trem da empresa ferroviária Zanetti, atravessou a pitoresca área montanhosa, entrou em um túnel de montanha e desapareceu. Ninguém mais tinha visto o trem desde então. Todos os passageiros sumiram, mas não por muito tempo. Eles apareceram no passado. Havia registros datados de 1845. Um médico desconhecido da cidade do México escreveu sobre cerca de 100 italianos que apareceram na cidade do nada. Eles estavam todos vestidos estranhamente e falavam sobre um trem misterioso. Esta foi uma história completamente inventada. Não havia provas ou registros sobre este trem e as pessoas que foram para o passado. Um barulho alto interrompeu seus pensamentos. O detetive Anderson atendeu o telefone. Ele estava ouvindo silenciosamente a pessoa do outro lado da linha. 1 minuto depois, ele respondeu. Sim, o detetive desligou o telefone. Era um novo mistério para ele. No deserto do Saara, os moradores notaram um enorme navio perdido no Pacífico Sul há 27 anos. Não havia tripulação a bordo, nem carga, nem bandeiras. Ninguém sabia como ele havia aparecido na areia, mas lama molhada se formou em torno dele devido à umidade. Parecia que o navio tinha acabado de se teletransportar da água para lá. Perfeito, sem invenções dessa vez. O detetive Anderson colocou o chapéu e saiu do escritório. Mas essa história é para outro vídeo.